ele está dando validade formal à lei. Só que nós precisamos, além da validade da lei, nós precisamos que essa lei venha produzir efeito. Então, no final da nossa aula da semana passada, nós falamos que pela LINDB, né, pelo artigo 1º da LINDB, que é a Lei de... Como regra, toda lei que é publicada no diário como regra, né, que está previsto no artigo 1º da LINDB, essa lei, ela precisa ser conhecida num período chamado de vacatio legis, que é o período de 45 dias. Então, nós falamos que nesse período a lei, ela só tem validade, ela ainda não pode produzir efeito. E foi onde nós terminamos a nossa aula falando que pode existir exceção à regra. Pode ser que uma lei, na data da sua publicação no Diário Oficial, ela já entrará em vigor, já produzirá o seu efeito. A gente vai ter que obedecer à lei. Nós vamos ter que cumprir o que está previsto na lei. Pode ser que essa lei, ela fique 1 ano, 8 meses de vacatio legis, que é o período de conhecimento da lei. Então, nós encerramos falando e utilizando o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que está aí no slide. Hoje, nós vamos continuar. Nós vamos falar que não é só a lei infra, né, a lei inferior à Constituição, que precisa ter validade e eficácia. Nós também temos que entender que a Constituição Federal também é válida, é considerada a lei maior do país e ela também produz efeito. Só que existem 3 tipos de eficácia da Constituição Federal, né, das normas constitucionais na sociedade. Porque não é porque a Constituição Federal é a lei maior que nós vamos entender que ela, tudo que está regulamentado dentro da Constituição Federal, nós podemos já utilizar. Não é bem assim, não é qualquer norma que tem efeito imediato. Por quê? Porque na Constituição existem algumas normas que precisam de uma lei infraconstitucional para produzir efeito na sociedade, para fazer com que aquilo que está previsto na Constituição, através de uma lei infra, venha produzir efeito na sociedade. Então, no direito constitucional, fala muito da eficácia plena, da eficácia contida e da eficácia limitada. Por quê? Porque a gente precisa pensar que a Constituição Federal, ela tem eficácia imediata, mas também ela tem eficácia imediata. Então, nem tudo que está regulamentado na Constituição Federal já vai produzir efeito na sociedade, ok? Então, quando nós estudamos validade e eficácia, nós estamos falando de todas as leis inferiores à Constituição Federal, mas que também a gente precisa entender que a lei maior, ela também não produz efeito imediato. Existem algumas normas que sim, outras normas que não, que dependem de uma lei infraconstitucional para produzir efeito na sociedade. Então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe 2 exercícios, que são exercícios que eu vou
utilizar na prova, né, do segundo bimestre, junto com os exercícios da parcial 2, para a gente poder tirar dúvidas durante a aula, e aí, na hora de resolver as questões da prova do segundo bimestre, a gente tem a oportunidade, né, de ter a facilidade de responder as questões. Por quê? Porque nós já estamos resolvendo essas questões em sala de aula. Então, a primeira questão, ela fala da LINDB, né? Do artigo 1º da LINDB, que fala da entrada em vigor da lei, quando é que ela vai produzir efeito, né? Nós vamos ter que cumprir a lei, nós vamos ter que obedecer a lei. Quando? E aí vem a questão número 1 e fala: uma lei entrará em vigor no país 45 dias após sua publicação em Diário Oficial, salvo disposição em contrário. Então, aqui nós estamos falando da regra, né? A regra é: a lei foi publicada no Diário Oficial, 45 dias de vacatio legis. Nos estados estrangeiros, quando admitida, a lei entrará em vigor 6 meses após sua publicação. Vou pegar o artigo 1º, que está aí no slide, que fala: artigo 1º, parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei, quando admitida, se inicia 3 meses depois. Para quem está lendo essa questão número 1, ela é correta? É errada. Por que errada? Onde que está errada nessa questão? O prazo, 3 meses, fica tendo 6. Isso, Brielle. Quando a gente tem a lei, né, a gente consegue interpretar a lei e nós conseguimos ver uma questão aonde que está errado. Então, lá na lei, né, na LINDB, fala em 3 meses. Aqui na questão, fala em 6 meses. Então, a primeira questão está errada, ok? Isso daqui é uma questão de exame da ordem, tá? Elaborada pela SESC, por isso que eles falam certo e errado. Então, quem, né, frequentemente faz aí já sabe que esse tipo de questão aqui é da SESP, ok? Segunda questão: com base no que dispõe a Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB, né? Julgue os itens seguintes. Aí vem uma afirmativa: a vacatio legis de uma lei, em regra, é de 1 ano a contar da publicação. Olha só, a vacatio legis de uma lei, em regra. Então, nós estamos falando da regra e não da exceção. Qual é a regra? 45. Quantos dias de vacatio legis? 45 dias. 45. Então, outra pegadinha que a gente precisa, né, prestar atenção: a palavrinha em regra. Quando fala em regra, a gente já tem que pensar no artigo 1º da LINDB, que a regra é 45 dias. Ok, pessoal? Dá para resolver isso na prova? Tá tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, quando nós falamos que a lei, né, é o principal instrumento de controle social, é porque a lei ela tem que produzir, ela tem que ser válida e produzir efeitos. Quando a gente fala produzir efeitos, nós estamos falando que essa lei ela precisa acompanhar, né, as mudanças, precisa acompanhar os anseios da sociedade, né? Então,
o efeito como regra no Brasil de uma lei é sempre do presente para o futuro. Essa é a regra. Para quê? Para que nós, né, tenhamos a oportunidade de ver que tudo que a gente faz ou deixa de fazer é em virtude da lei. Por quê? Porque a lei, ela precisa acompanhar essas mudanças na sociedade. Então, quando nós falamos que a regra no Brasil é utilizar o princípio da irretroatividade da lei, é porque a lei, ela precisa produzir efeito para o futuro e não para o passado. Essa é a regra. Por isso que aí no slide está o artigo 6º, né? A lei em vigor terá efeito imediato e geral. As leis brasileiras são irretroativas, pois não projetam o seu vigor para o passado, sendo esse vigor imediato. Então, regra, nós temos que pensar que a lei, ela precisa acompanhar as mudanças na sociedade, todos os nossos atos, tudo que eu faço ou deixo de fazer, está na lei. Então, por isso que o efeito dela tem que ser para o futuro, do presente para o futuro. E nós sempre temos uma exceção. Nós falamos da regra, mas nós temos uma exceção. Será que pode uma determinada lei produzir efeito a fatos praticados anteriormente ao seu nascimento? Sim. Nós lembramos sempre, pessoal, do direito penal. Eu não sei se vocês já tiveram direito penal, mas toda vez que a gente fala na retroatividade meros, retroatos, meros, é porque nós estamos falando que a lei, ela pode sim produzir efeito a fatos praticados antes do nascimento da lei, que é retroagir para beneficiar. Então, toda vez que ela tiver que retroagir, ela só vai retroagir para beneficiar. É o que fala a Constituição, no artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então é o seguinte, vou voltar na irretroatividade. Nós falamos que eu estou usando o princípio da legalidade, tá? Eu faço, deixo de fazer em virtude da lei. Então, tudo que for fazer ou deixar de fazer tem que. Essa é a fundamentação nossa de que o efeito da lei no Brasil tem que ser do presente e do futuro, que a lei precisa acompanhar essas mudanças. A Índia, ela também teve a visão de que pode acontecer de surgir algum fato que não esteja previsto em lei. E aí a Índia já teve a visão, ela regulamentou chamada enchidas através de uma analogia alguns princípios de direito. Então, nós utiliza como principal instrumento de todas a lei precisa ser válida e eficaz. E essa eficácia correga ser do presente para o futuro. Quer dizer isso? Nós temos que conhecer que a lei precisa acompanhar as nossas mudanças através do princípio da equidade. De fazer está na lei. Quando faltar a lei, o que acontece? Professora, o som está cortando muito. Eu não estou entendendo.
Não dá para entender nenhuma palavra. É só pra, assim. Sair e entrar de novo, tá? Ok.
Voltei, pessoal. Se cair novamente, vocês me avisam, tá? Parece que tá normal agora. Deve ter internet. Bom, vamos lá. Muitas vezes pode acontecer que nós não conseguimos, né, usar a lei, porque não existe. E aí, a LINDB, já prevendo, né, essa situação, ela regulamentou que pode existir lacuna na lei. E quando há lacuna na lei, nós podemos utilizar o costume, a analogia e os princípios gerais de direito. Como assim? Vamos dar um exemplo. Quando nós compramos passagem aérea, nós compramos pela internet. Para a gente poder adquirir esse produto, existe um contrato para a gente aceitar, e aí vem a forma de pagamento. Nós tivemos alguns anos atrás, e ainda existe esse problema, de não ocorrer algum erro na hora da compra e nós não conseguirmos utilizar a passagem para viajar. Há alguns anos atrás, aquele que se sentiu prejudicado procurava a justiça para pedir o ressarcimento, né, do dano que houve. Só fundamentação dito, não existia uma lei que regulamentava aquele contrato virtual que nós temos que aceitar para depois fazer o pagamento e adquirir o produto. E aí ocorreu a lacuna na lei. Ocorrendo a lacuna na lei, houve a necessidade do juiz utilizar o artigo 4º da LINDB, onde ele utilizou a analogia. Por que analogia? Analogia é você utilizar uma lei semelhante. Quando há lacuna na lei, você pode usar uma lei semelhante. Que lei semelhante poderia ser utilizado nessa lacuna na lei? A lei dos contratos. Porque aquele contrato virtual que nós aceitamos para adquirir o produto é um contrato que nós não podemos mexer nas cláusulas. E é o mesmo contrato chamado contrato de adesão, previsto na lei dos contratos. Então, para esse caso, o juiz utilizava e utiliza o artigo 4º da LINDB, usando a analogia como uma alternativa a uma lacuna na lei. E aí resolvia a reparação do dano material e moral. Então, a ideia nossa é: se nós obedecemos o princípio da legalidade, e quando há ausência de uma lei, nós podemos utilizar o costume, ou analogia, ou algum princípio geral de direito. Então, a exceção para esse caso é só retroage quando for para beneficiar.
Na regra, o efeito da lei é sempre do presente para o futuro. Exceção, somente retroage para beneficiar, que nós em latim falamos de retroatio in melos, retroage para beneficiar. Então lembra, toda vez que nós usamos a lei como principal instrumento de controle social, essa lei ela precisa ser válida e eficaz, no sentido de fazer com que qualquer conduta, qualquer fato que ocorra, deve ser regulamentado por lei. Por isso que a regra é: a lei produz efeito do presente para o futuro, porque nós adotamos o princípio da irretroatividade da lei. Só retroage para beneficiar. Lembrando, se não houver uma lei, se houver uma lacuna na lei, uma omissão da lei, nós usamos o artigo 4º. Pode ser sanado essa lacuna, essa omissão, utilizando costume, analogia ou princípios gerais de direito. Então, continuando o raciocínio, se a lei é o principal instrumento de controle social, se uma lei ela não produz mais efeito, o método utilizado no Brasil é a revogação da lei. Que quando nós falamos em ordenamento jurídico, nós falamos num conjunto de leis. Essas leis precisam ser válidas e eficazes. Quando elas não têm mais efeito, elas precisam ser revogadas, retiradas do ordenamento jurídico. Como que acontece isso? Muitas vezes, uma lei, quando ela entra em vigor e começa a ser cumprida, começa a produzir o seu efeito, ela pode prejudicar o direito de um cidadão. O efeito dessa lei acaba prejudicando o direito de algum cidadão. Esse cidadão, ele vai buscar a justiça para analisar essa lei e pedir uma indenização. O Poder Judiciário, quando provocado, ele pode, pessoal, verificar se o conteúdo dessa lei não está violando a Constituição Federal. Se tiver, ele declara inconstitucional a lei e suspende o efeito da lei. Suspendendo o efeito da lei, ela passa a ser uma lei válida somente. E para o nosso ordenamento jurídico, nós precisamos de uma lei válida e eficaz. Então é por isso que existe a revogação, que é a retirada da lei do ordenamento jurídico. Pode existir lei que ela, ao entrar em vigor, produz o seu efeito, só que depois de um tempo, ela não é mais utilizada. Nós falamos que o efeito entra em desuso. Como que acontece isso? Nós temos a última lei do trânsito, que pediu para que nós tivéssemos que trocar aquele extintor. Nós começamos a comprar esse extintor novo, porque se nós fôssemos parados, nós receberíamos uma multa se não tivesse trocado o extintor.
Só que as empresas, elas não tinham o suficiente para atender a demanda. E aí, depois de um tempo, essa lei não foi mais cumprida, ela não foi mais utilizada. Por quê? Porque o seu efeito entrou em desuso. Passou a ser somente uma lei válida. Uma lei válida somente não pode continuar no ordenamento jurídico, porque nós queremos uma lei válida e eficaz. Então, quando nós falamos da revogação, pode ser que ocorra quando a lei produzir efeito e ferir o direito de um cidadão e o Poder Judiciário declarar a lei inconstitucional e suspender o efeito, ocorre a revogação da lei futuramente. Pode o efeito de uma lei entrar em desuso, ou seja, nós temos vários crimes dentro do Código Penal que não são mais utilizados. Eles deixaram de ter efeito porque não acompanharam as mudanças na sociedade. E o que ocorreu com esse crime dentro do Código Penal? Foi revogado. Nós temos um artigo dentro do Código Penal que fala sobre o crime de sedução, que já foi revogado. Por quê? Porque crime de sedução falava que era seduzir mulher virgem e inexperiente, de 14 a 16 anos de idade, e ter ela conjunção carnal. Hoje, com as informações da sociedade, é difícil caracterizar uma mulher virgem e inexperiente, de 14 até 16 anos de idade. Então, esse crime de sedução deixou de ser utilizado. Perdeu seu efeito. E foi revogado. Porque nós precisamos de uma lei válida e eficaz. Então, o artigo 2º da LINDB fala, se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Coloquei uma observação no final do artigo 2º. Como que se revoga uma lei? Aqui no Brasil, a gente só revoga uma lei com outra lei. Muitas vezes a gente pensa que o costume ele pode revogar uma lei. Nós falamos que o costume é uma forma indireta de revogar uma lei, porque uma lei só é revogada por uma outra lei. Então vocês podem perceber na hora que vocês abrirem o Código Penal. Os crimes que foram revogados aparecem. Revogado pela lei número tal. Então, revogação é a retirada da lei, do ordenamento jurídico. Essa revogação de uma lei pode ser total ou pode ser parcial. Quando nós comentamos sobre o Código Civil de 1916, que foi revogado pelo novo Código Civil de 2002, nós falamos que foi uma revogação chamada abrogação. Abrogação significa uma revogação total da lei. O Código Penal é uma lei, só que está sendo derrogado. Está existindo a revogação parcial do Código Penal, que nós chamamos de derrogação. Então, resumindo,
quando nós falamos que a lei é o principal instrumento de controle social aqui no Brasil, nós falamos que a lei ela tem validade e eficácia, e que pelo princípio da legalidade, tudo que a gente faz ou deixa de fazer está na lei. Então ela precisa produzir efeito e retroativo, do presente para o futuro. Somente uma exceção, que é retroagir para beneficiar. E a revogação, ela aparece quando nós falamos que a lei não mais produz efeito. Não mais produzindo efeito, ela precisa ser retirada do ordenamento jurídico. Retirada totalmente, que nós falamos em abrogação, ou parcialmente, onde nós falamos em derrogação. E aí, o último exercício sobre essa aula de hoje, que fala sobre revogação. Essa questão número 1 está correta ou está errada? A partir da revogação originada pelo novo Código Civil, é correto afirmar que ocorreu abrogação com relação ao Código Civil de 1916. O que está falando a questão? Que o novo Código Civil de 2002 revogou totalmente o Código Civil de 1906. Isso significa abrogação. Ela está certa ou ela está errada? Tá certo? Tá certo. A abrogação é a revogação total da lei. E foi o que aconteceu com o Código Civil de 1906, que foi revogado pelo novo Código Civil de 2002. Então, não esqueça, toda vez que houver revogação, uma lei só é revogada por uma outra lei. É a regra adotada pelo Brasil. Essa é a nossa matéria de hoje. Falar da eficácia, da irretroatividade e retroatividade como exceção, entrar na revogação da lei e falar para vocês que a revogação ela tem a finalidade de retirar uma lei que somente é válida. Então, semana que vem, para a gente poder concluir, nós vamos falar do conflito de normas, ou seja, dar exemplos de leis aqui no Brasil que entraram em choque, entraram em conflito, e que, quando entram em conflito, sempre vai o direito de alguém ser prejudicado. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho as teorias utilizadas para solucionar esse conflito de leis, que vai ser a nossa próxima aula da semana que vem. E aí, finalizamos o conteúdo e organizamos a nossa prova do segundo bimestre. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não, tranquilo, professora. Tranquilo? Então, eu acredito que o conteúdo de hoje não foi um conteúdo difícil, né? Eu consegui passar para vocês de uma forma mais simples, que vocês consigam entender, tá? Então, semana que vem a gente encerra e aí falamos da prova final, tá? Do segundo bimestre, ok?
Então por hoje é só, pessoal. Semana que vem eu espero vocês de volta. Boa semana, bom final de semana para vocês. Ok, professor, obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, professor. Semana que vem a gente só finaliza. Boa semana.
São 20 horas.